Pois bem, meus irmãos, graça e paz mais uma vez. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15. A nossa intenção aqui é caminharmos no Evangelho de Marcos até a Páscoa. Falta pouco, né? Não sei, 4 finais de semana, talvez. E hoje eu quero diminuir um pouco o ritmo. Eu quero meditar com vocês no capítulo 15, dos versículos 1 ao 15, Jesus perante Pilatos. Nossa intenção é expormos esses versículos, estudarmos sobre esse episódio dentro da paixão do nosso Salvador. Marcos 15, versículos do 1 ao 15. Podemos ler, meus irmãos? Diz assim, palavra do Santo Deus. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então? Deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Oremos, meus irmãos. Ó Santo Deus, bendito seja o teu nome, Pai, pela ceia que participamos, mais essa oportunidade que temos de estudarmos a tua palavra. Abençoa os adolescentes, os jovens, as crianças, capacita cada um dos professores. E obrigado porque milhares de milhares nessa manhã, pelo menos aqui no Brasil, também em várias partes do mundo, estão também debruçados, Senhor, olhando a tua palavra. Que o Senhor abençoe. Cada irmão está ensinando nessa manhã e cada ouvinte, Pai, para que haja salvação, para que haja, Pai, um conhecimento que se transforme numa prática de vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. A luta é aqui. Preciso de munição, não de carona. Essa foi uma frase famosa nesses últimos dias. Ela foi dita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Acho que é mais ou menos assim. Ele citou essa frase em resposta a um auxílio internacional para que ele fosse retirado da Ucrânia e pudesse encontrar asilo em outro país. E parece que foi até o Biden, né? E ele diz: a luta é aqui na Ucrânia. Eu estou precisando de munição. Eu não estou precisando de carona. Obviamente, a gente vai resguardar as questões éticas de guerra, mas eu queria só pegar o princípio com vocês, mostrando que essa frase, ela mostra uma faceta interessante de um presidente que era humorista e que foi
eleito como presidente da República, né, da Ucrânia. Sinistro é República. E aí as pessoas o viam com muita desconfiança. Até mesmo quando estourou essa guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos olhavam para a figura do Zelensky com muita desconfiança. Mas com o passar do tempo, ele mostrou uma postura interessante de coragem, de alguém que permaneceu em Kiev, no seu escritório, indo à frente, participando ativamente ali com os ucranianos dessa triste, danosa batalha. O fato é que muitos o viram como agora, não como alguém que é covarde ou como um humorista, mas como alguém que está disposto a dar o seu sangue pela sua nação. Obviamente, meus irmãos, que quando nós olhamos aqui para esse texto bíblico, nós estamos diante de dois homens. Um homem e um Deus homem, na verdade. Um que som. Haja som e ouve som. Fazia tempo que eu estava que vocês estavam sem me ouvir, não era? Meu Deus. Mas vamos lá. Aqui nós estamos passando, perdão para você que estava em casa por esse problema técnico, mas o fato é que nós estamos olhando para esse texto, estamos na sexta-feira da paixão, e há uma guerra aqui, uma guerra das trevas contra a luz. É uma guerra contra um homem só, contra Jesus Cristo. E agora, ele tem a opção de pegar uma carona e de desistir ou de ir até o fim. Não com armas humanas. Sua arma foi a cruz para derrotar para todo sempre o inimigo das nossas almas. Eu queria ver com vocês esse texto, vamos estudá-lo, olhando cada um desses versículos e tentando entender cada um e trazer lições para as nossas vidas. A gente está no meio do julgamento de Jesus, a gente já passamos pelo julgamento religioso, onde houve uma tentativa de juntar as provas contra Jesus. Obviamente não se encontrou nenhuma prova contra ele, foram forjadas provas mentirosas contra o Filho de Deus, que é perfeito, mas nós estamos aqui passando por esse julgamento religioso e agora vai para um julgamento civil. Esse episódio ele é coberto pelos 4 evangelhos, Mateus 27, do 11 ao 54, esse texto de Marcos 15, Lucas 23, a menor passagem sobre esse episódio, desse encontro de Jesus com Pilatos, versículos 2 ao 5, e João, com uma porção maior, lá capítulos 18 e parte do capítulo 19. Primeira coisa que a gente vê aqui, meus irmãos, que nós olhamos que aqui há um líder sob pressão. Há um personagem aqui que se destaca, o nome dele é Pilatos. Ele era o prefeito romano da Judéia, o procurador, que atuou durante o reinado de Tibério, o imperador. Ele era um líder, representante de Roma em solo palestino, o que não era lá grandes coisas. Isso era como se fosse um castigo político estar ali. Por que está ruim? Okay. Então, era esse líder, prefeito romano, era o único que tinha autoridade para sentenciar alguém à morte. É por isso que
os líderes religiosos levam Jesus Cristo até Pilatos. Por quê? Pilatos foi o quinto desses prefeitos que comandava a região da Judéia, Judéia, Idumeia e Samaria. Por causa desse grande movimento no período da Páscoa, a residência dele não era em Jerusalém, mas ele saía de Cesareia Marítima e se instalava ali provisoriamente no pretório. Vai colocar o outro, né? Pilatos ele tinha passado por um momento de tensão política, de modo que os religiosos não tinham assim um apreço muito grande por ele, nem a população como um todo. E quando isso é importante a gente entender justamente para esse momento que está se passando agora. O que é que estava em jogo aqui? Uma sentença de Jesus poderia causar um motim por parte dos seguidores que Jesus tinha. Pilatos não conseguia entender ainda a característica desses que estavam seguindo Jesus. E também, por outro lado, se ele se negasse a condená-lo, ia ter um desgaste com os líderes religiosos, que eles tinham um canal aberto para chegarem até Tibério, a linhagem dos Herodes lá. Então, por um lado, ele estava, com esse cuidado de não condenar, de não acusar, e por outro lado, precisava condenar. Então, ele estava sempre nesse meio termo aqui. O que fazer, então? Ele ficou intrigado. Som. Ok. Vamos trocando o microfone. O importante é a gente continuar, perseverando, né? Oi, som. Ok. Oi. Oi, som. Ok. Pilatos estava passando por uma situação tão delicada que outro evangelista vai dizer até que a sua própria esposa teve um sonho. E quando a esposa diz alguma coisa, a gente precisa ouvir. Pilatos não ouviu, cabeça dura. Ele diz assim, ela disse, não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Além de toda a pressão externa, a pressão política, ainda tinha uma pressão aqui familiar, nesse episódio aqui que gira em torno desse julgamento de Jesus. Agora ele vai ter um problema, ele tem um problema para administrar. Não sei se você já teve problema, certamente que sim, para administrar, e eu não sei se você já pensou em pegar uma carona, dizer assim, eu vou sair dessa. Eu não preciso de munição não, eu preciso de carona mesmo, eu quero fugir dessa situação. Pilatos, ele não tinha como fazer isso, ele tinha que enfrentar como um líder, como um político. E como nós também temos de enfrentar as situações adversas e os momentos de decisão que nós temos para tomar nessa vida, especialmente a decisão espiritual, seguir Jesus Cristo. Ele tem esse problema. Aqui a gente está na sexta-feira de manhãzinha. No verso 15 a gente vai ouvir Marcos falando que logo pela manhã eles entraram em conselho, os principais sacerdotes com os anciãos. Quarta-feira, Judas, ele trai Jesus Cristo. Quando é na quinta-feira, vocês sabem que Jesus ele teve a última ceia e foi um dia bastante difícil para o Senhor Jesus. Ele passou, os religiosos passaram a madrugada juntando provas contra Jesus e desde a sua entrega, eu não sei como foi a sua semana, mas eu queria que você pensasse como foram esses dias para Jesus. Todo o seu ministério, do pouco que descansou, do muito que fez, e de tantas investidas do diabo, e de tanto trabalho para se fazer, e de tanta incredulidade, seja dos de fora, seja dos discípulos, mas agora ele entra na parte crucial do seu chamado. Ele entra nos seus últimos dias. Como foi essa noite para você? Como foi essa madrugada? Imagine como foi a madrugada para Jesus Cristo. E agora, logo pela manhã, Jesus Cristo é levado por esses líderes. E eles queriam que Pilatos pudesse julgá-lo, porque eles queriam, de fato, que Jesus fosse morto. Eles, pela lei judaica, lei religiosa, podiam apedrejá-lo.
por um crime religioso. Mas perceba que os crimes aos quais Jesus Cristo estava sendo condenado aqui, não era somente por isso. Eles forjam os crimes de Jesus, as acusações contra Jesus, justamente porque querem levar a cabo essa sua pretensão. João vai deixar isso claro, que ele vai dizer lá, que então Pilatos disse, João capítulo 18, verso 31, levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Essa é uma primeira tentativa que Pilatos faz de tentar se esquivar desse problema. Levem ele daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. E os judeus responderam, não nos é lícito matar ninguém. É por isso que eles levam Jesus para esse julgamento. Foi logo de madrugada. Se fosse a Polícia Federal, podia chamar facilmente de Operação Calvário, né? Operação Calvário. Estão ali tentando pegar Jesus Cristo em alguma falta. Como foram terríveis essas horas do Senhor Jesus. João, no capítulo 18, verso 32, eu vou citar João, citar Mateus, certamente também, não Lucas, né, porque a passagem de Lucas é muito pequena, porque são textos correlatos que tratam sobre o mesmo episódio. João, ele expande e dá uma ênfase diferenciada. Mateus, ele também tem bastante material. Marcos, nem tanto assim, tá bom? Então, em João 18, 32, diz assim, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. E aqui a gente vê que é a soberania de Deus, o propósito de Deus se cumprindo, mas através da ação humana. Isso não vai isentar os homens, aqueles que mataram, aqueles que crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Ainda que o próprio Jesus tenha dito a Pilatos que os judeus eram os maiores culpados, Pilatos também tem as suas mãos sujas de sangue. A primeira coisa que ele faz quando Jesus Cristo é levado até ele é passar por esse processo aqui de ouvir as acusações que tinham a respeito de Jesus. Ele era acusado por 3 crimes: perverter a nação, causando desordem, vedando pagar tributos a César. Perceba que tudo isso são crimes passíveis de punição por parte de Roma. Não são crimes religiosos, não é? E afirmando ser ele o Cristo. E aí sim é um crime tanto religioso, porque eles diziam que era blasfêmia, os judeus, mas também era uma própria ameaça a Pilatos, que é o imperador, porque existia um rei, mas eles diziam, Jesus Cristo diz ser rei. Então havia essa pressão dos judeus. Eu vou citar João 19, 12, abra nesse texto, por favor, para que aí vocês possam também estar se movimentando e assim entendendo melhor essas passagens. No verso 12, do capítulo 19, diz, desse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando, se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Perceba aqui a ameaça para Pilatos. Se você faz isso, você está sendo desleal a César. Se você deixar esse homem em liberdade. Meus irmãos, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. Todas as vezes que nos colocamos ao lado de Jesus Cristo, nós nos tornamos inimigos do mundo. Esse é um princípio basilar. Aqui, por ordem política, há essa pressão aqui por parte dos judeus. Agora, Pilatos, ele também vai interrogar Jesus. Eu queria que vocês olhassem agora, voltando para Marcos, tá bom? Vou estar tentando lembrar aí, pedindo para vocês voltarem para o texto de Marcos. Aí no verso 1 diz que ele foi amarrado e levaram ali, entregaram a Pilatos.
E no verso 2 que diz que Pilatos o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Tu o dizes. É um versículo só, qual Marcos vai citar esse breve diálogo aqui entre Pilatos e Jesus. Só que os outros evangelhos, eles vão expandir essa conversa. João vai mostrar esse diálogo de maneira mais ampla. Volte de novo para lá, por favor. João 18, do 36 ao 38. Você pode deixar marcado, né? Marcos 15, aí você fica livre para ir visitar outros textos. Versos 36 ao 38. Diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Veja que aqui João vai mostrar outra faceta aqui desse diálogo, onde me parece que há um interesse, uma insistência de Pilatos, como se dissesse: Olha, eu não sei se você não sabe. Não sei se ele tinha um crachá aqui mostrando a sua credencial. Não, você está diante de alguém que tem o poder de te libertar e o poder de te condenar. E, de fato, Pilatos não via nenhuma acusação que se sustentasse contra Jesus. E até me parece que o próprio coração de Pilatos, ele tinha essa inclinação de entender ali que Jesus, ele era alguém diferenciado, mas que pela pressão, por outros fatores alheios, ele acaba, ficando preso nessa situação. E esse diálogo, ele é triste. Porque, veja, ele tem essa oportunidade de conversar com Jesus Cristo, e a última pergunta dele é: que é a verdade? Mas não há resposta em João. Mas há resposta. A própria verdade encarnada estava diante dos olhos de Pilatos. A própria verdade estava ali falando com ele. Lembra que o próprio João vai dizer acerca de Jesus? O próprio Jesus dizendo acerca de si mesmo: Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não há relativismo, não há duas verdades, não há várias verdades, mas Jesus sendo a única verdade, está ali diante dos olhos de Pilatos. Eu nasci, para isso vim ao mundo, obviamente, para reinar, a fim de dar testemunho da verdade. Aí ele diz: porque todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos, não está de sacudir Pilatos. Veja, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos diz: o que é a verdade? O que é a verdade? Se o Espírito não abrir o nosso entendimento, se o Espírito não desvendar os nossos olhos, nós podemos estar ao lado da verdade, perto da verdade, conversando com a verdade, mas sem entendermos quem é a verdade, quem é Jesus. Um homem tão perto da verdade, mas que não conseguiu enxergar a própria verdade. Que triste, que triste. Pilatos deve estar convencido de fato da inocência de Jesus, porque ele sabia da intenção dos inimigos e era uma questão de ordem religiosa, por isso ele diz: vá para lá com isso. Por que vocês não resolvem lá? Dentro da jurisdição de vocês. Resolvam isso lá.
Ele está convencido dessa inocência de Jesus, isso fica claro, mas ele tenta se esquivar dessa responsabilidade. Uma forma que ele tenta se esquivar de tomar uma decisão quanto a Jesus Cristo é encaminhando Jesus para Herodes, governante na Galileia, a área na qual não tinha jurisprudência. O que é que acontece? Herodes zomba de Jesus e manda ele de volta. Você já passou por isso na sua vida? Você parece que deu um jeito no problema, botando o problema para lá. Você quer sufocar a mensagem do Evangelho no seu coração. Você sabe que precisa se arrepender, você sabe que precisa mudar de vida, mas você não quer ter esse encontro com a verdade. Mas logo, logo você se depara com esse mesmo dilema. Logo, logo você se depara com essa mesma situação. Jesus Cristo está de volta ali para Herodes, para Pilatos, melhor dizendo. Ele vai fazer um outro apelo que é a consciência do povo. Aí ele acaba apresentando uma alternativa para o povo. Eu queria ler com vocês agora os versículos 6 ao 11, tá? Do texto de Marcos. Marcos 15. Olha, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos. Deixa eu ver se eu passei alguma coisa. Exato. Por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Aí havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem, de preferência, Barrabás. Essa era uma anistia pascal. Durante essa festa da Páscoa era concedido a soltura de algum criminoso. Algumas pessoas elas duvidam da historicidade dessa prática, mas a gente tem 3 argumentos que podem refutar isso. Primeiro, que sob a lei romana, o juiz podia perdoar um réu por insistência da multidão. Segundo, havia na tradição judaica essa própria prática na Páscoa. E em terceiro, a lei romana permitia o abolitio e a indulgentia, absolvição antes do julgamento ou absolvição depois da condenação, como tipos de anistia. Então, era uma prática reconhecida na época, essa anistia pascal. O que é que Pilatos está confiando aqui? Veja, não há provas concretas contra Jesus. É um devaneio assim, ele consegue perceber claramente que as provas são forjadas. Consegue olhar pelo próprio contato com Jesus Cristo. Jesus Cristo era uma ovelha muda diante dos seus assassinos. Alguém que se nega a se defender e a mostrar suas credenciais e mostrar a sua razão, mostrar a sua verdade, ele sendo a própria verdade, onde ele poderia ir a fundo e recorrer a outros meios, dizendo assim, eu não fiz, eu não cometi nenhum crime, mas no próprio tratar com o Senhor Jesus Cristo, ele se depara com uma ovelha muda, que está se entregando de fato voluntariamente, que preferiu ficar calado diante das acusações. Era muito claro para ele perceber isso. Então é posta essa opção para que os judeus pudessem escolher. E aqui Pilatos está cometendo um grave erro. Alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não é mesmo? Para se esquivar dessa situação incômoda, de qualquer lado, para qualquer lado que ele pendesse, qualquer lado que ele fosse, qualquer decisão que ele tomasse, ele ia se dar mal, ele ia ficar prejudicado, a sua popularidade ia estar arranhada por um lado, ou por outro lado, seu próprio cargo.
Como é que ia ficar a imagem dele diante de Tibério? Ia ser complicado. Para onde ele vai escapar? Por um lado, ele desejava evitar uma rebelião. Ele demonstra esses sinais de fraquezas aqui, são recorrentes. Ele quis contentar a multidão, não se preocupando em fazer o que era certo, mas apenas em livrar-se de alguma situação mais complicada. Aí nos versos que nós lemos, a gente entende que Barrabás, pelo seu histórico como amotinador, estava junto dentro de um episódio que houve até um assassinato. Alguém que era famoso por estar cometendo bagunça. Facilmente, se colocasse Barrabás e Jesus, qualquer pessoa de sã consciência ia dizer: solte Jesus. Só que veja, a multidão está sendo totalmente influenciada pelos próprios líderes religiosos. De fato, dentro dessa multidão havia também aqueles que eram, eu ia dizer pró-Jesus, mas fica uma coisa, aqueles que criam em Jesus Cristo, aqueles que eram discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas os líderes religiosos saíam, e dentro daquelas falsas acusações, mostrando ao povo, fazendo com que o povo escolhesse Barrabás. E é isso que está acontecendo aqui. Que diz isso no próprio versículo 11. Eles incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Que triste isso. Jesus e um criminoso. E Jesus é preterido. E Barrabás é escolhido para ser liberto. Veja, a cegueira espiritual. É claro que há um cenário montado dentro da soberania de Deus. Mas é como eu digo para vocês, isso não isenta, não tira a culpa dos próprios judeus. Que o outro evangelista vai mostrar esse mesmo episódio, que eles vão dizer assim: sobre nós o sangue desse justo. Que o seu sangue caia sobre nós. Há uma responsabilidade aqui pessoal, individual. Às vezes nós olhamos e nós nos escondemos em meio à coletividade e queremos sempre fugir dessa responsabilidade pessoal e de saber que em todas as nossas decisões nós haveremos de dar contas a Deus e prestarmos contas ao Senhor. De todas as vezes que o negamos, de todas as vezes que viramos as costas para o Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que nos negamos ao senhorio, a nos dobrarmos diante do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Que confusão, que confusão. Se Jesus estivesse hoje entre nós, será que ele seria crucificado, linchado, dentro dos moldes mais modernos? As pessoas continuam cegas. As pessoas continuam negando ao Senhor Jesus Cristo. E aqui vejam, a maioria deles religiosos que conheciam, pelo menos supostamente conheciam a verdade. Pilatos estava acreditando que facilmente ele ia escapar dessa. Mas vejam, Deus está... Esse cenário o qual Pilatos está envolvido aqui, a gente vai começar a ver o drama disso tudo. Ele vai tentar se esquivar, vai tentar deixar a decisão para outros, vai tentar se sair dessa situação, mas cada vez que ele tenta se sair dessa situação, mais fica claro que ele precisa, e é através dele, através do seu veredito, que Jesus Cristo vai ser absolvido ou vai ser condenado definitivamente. Veja o que é que diz agora os versos 12 ao 15. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucificam. Não sei se vocês lembram, poucos dias atrás, João 11 vai mostrar
Jesus Cristo entrando em Jerusalém. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Sendo aclamado, as multidões gritando, ramos de palmeiras, onde Jesus passava, Hosana, eis o Rei. Essa mesma multidão agora está gritando, Barrabás, Barrabás. Os mesmos que estavam aclamando Jesus como Rei, agora estavam pedindo a cabeça de Jesus. Meus irmãos, é tão ruim quando a gente acaba confiando nos homens, né? Jesus não confiava nos homens. É maldito o homem que confia no outro homem. É terrível quando você toma as suas decisões pautadas em popularidade, em aceitação. Quando você sabe a verdade está diante dos seus olhos, mas que isso vai lhe custar um preço alto, e você acaba por se esquivar. Eu queria imaginar aqui com vocês como ficou o semblante de Pilatos. Ao entender que, pronto, facilmente vamos passar para outra pauta. Ele começava a atender, lá no pretório, ele começava a atender das 6 às 9. Então, acho que para resumir a agenda, sabe, a gente começa a criar um caminho alternativo, assim, pronto, eu vou dar um arremate aqui, para passar para outra pauta. Então, vamos lá, já sei, traz o pior delinquente aí, vão escolher. Facilmente a gente vai passar por isso. O pessoal vai gritar, é Jesus que vai ser solto, pronto, ok, vamos passar para o próximo. Mas das 6, das 7, logo cedo eles foram, né? Na ação lá, Calvário. Das 6, das 7, das 8, ele diz, eu vou passar por essa. Mas o povo começa a gritar repetidas vezes, solte Barrabás. E eu queria imaginar que o semblante de Pilatos, e mais uma vez, não está entendendo a decisão absurda daquelas pessoas. Mas aí, o verso 15, diz assim, então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Veja mais uma característica da fraqueza de Pilatos aqui. O que é que ele queria? Contentar a multidão. Qual o desejo dele aqui? Ao invés de fazer a vontade de Deus, se esquivar e buscar aquilo que era mais conveniente para ele. Contentar. Diante de uma coisa que ele via que era claramente absurda, totalmente convencido pelas provas irrefutáveis de que Jesus, de fato, ele era inocente, mas ele queria agradar a multidão. Ele queria agradar a multidão. Um dos pontos que Marcos vai enfatizar aqui no seu evangelho é o discipulado. É o discipulado. E o que é o discipulado? O chamado ao arrependimento e o caminho para seguir o Senhor Jesus Cristo. E a gente vê isso em algumas passagens de maneira bem quadradinha, assim, bem direta, bem objetiva. Mas quando Marcos ele relata esse episódio aqui, envolvendo Pilatos, ainda assim há essa ênfase do discipulado. Quando nos mostra que ou nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo, ou nós agradamos a nós mesmos. Veja, quando Pilatos está aqui, o texto está nos dizendo que ele preferia agradar a multidão, não é primeiramente agradar a multidão, mas agradar a si mesmo. Porque ele iria fugir aí de uma situação que lhe era inconveniente, uma situação que lhe causar problemas, ia causar incômodo. Jesus Cristo, ele nunca omitiu e nunca escondeu as consequências de seguir.
Tanto é que na ênfase lá do seu chamado, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na igreja moderna, nós partimos do final. Siga o Senhor Jesus Cristo. Esquecemos de tudo que o Senhor Jesus disse antes. Você segue ao Senhor Jesus Cristo e você vai ter, você vai conquistar, você vai conseguir. Mas o chamado para seguir o Cordeiro de Deus, ele é bem diferente. Começa no ponto de você se sacrificar. Começa no ponto de que você vai abrir mão da sua própria vida, abrir mão dos seus ídolos, abrir mão dos seus pecados e seguir ao Senhor Jesus Cristo. Aqui fica muito claro um ídolo no coração de Pilatos. Como ele sustentava a sua posição. Como que para ele, ainda que fosse necessário condenar um inocente, ele assim o faria. Para quê? Para manter a sua posição. Para ser bem visto. Para manter a imagem de bom moço e de alguém que é equilibrado. Veja, até que ponto você está disposto a seguir o Senhor Jesus Cristo? Ou até que ponto a gente vai para tentar conciliar situações ou para tentar não tomar uma decisão, mesmo sabendo aquilo que é a verdade? Pilatos está nos mostrando aqui um terrível exemplo. Querendo contentar a multidão, mas querendo justamente acalentar o seu coração. Era muito cômodo. E como eu falei para vocês, seguir a Jesus Cristo é sempre sair do lugar de conforto. Se queremos uma vida confortável, seguir Jesus não é uma boa opção. Mas é uma vida de conforto que leva à perdição. Aqueles que se dispõem a seguir ao Senhor Jesus Cristo, eles sairão do seu lugar de conforto, porque você vai ter que lutar contra os seus ídolos, não é verdade? Você vai ter que lutar contra os seus pecados. Veja, uma pessoa, talvez você antes de conhecer a Cristo, você lidava naturalmente com os seus pecados, com os seus ídolos, com as suas fraquezas, você não era incomodado. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus lhe convida, e o Senhor Jesus lhe chama, são bagagens que você precisa deixar pelo caminho. São os ídolos que vão sendo confrontados aqui e ali. De coisas tão simples, mas que você precisa abrir mão. O problema é que nós queremos servir, muitas vezes, a dois senhores. Pilatos não queria condenar Jesus Cristo, mas ele também não queria ser condenado. E quando chegou a hora de decidir quem seria condenado, ele não contou conversa. Vai tu, Jesus. Eu não. Eu pretendo continuar na minha mesma posição. As pessoas começaram a gritar, crucificam. E no final dessa passagem diz assim: e após mandar açoitar Jesus, veja, Jesus ele tinha sido levado para Pilatos já amarrado, como o pior delinquente. E agora Pilatos manda açoitar Jesus. Ele entregou para ser crucificado. Uma das cenas mais marcantes do filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, não sei se você chegou a assistir, certamente que sim, já é um filme antigo, já tem mais de uma década, pelo menos, e uma das cenas mais marcantes é o ato do seu açoite, né? Onde ele é preso, amarrado, e ali o diretor tentando simular dentro do histórico de mais ou menos de como era a situação, começa a mostrar todos os açoites que Jesus estava tomando ali, de maneira injusta, sem falar uma palavra sequer, sendo perfeito, Filho de Deus foi açoitado. E agora, o texto vai dizer, olhe para o texto de Marcos, diz assim, ele foi entregue, não sei se na sua versão vai dizer isso, se disser isso na sua versão, acho improvável.
E após mandar açoitar Jesus, diz o quê? Entregou. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Não teve jeito. Não teve como se omitir, não teve como se esconder. Ele tentou se esquivar fazendo uma forma ou de outra, mas no final Marcos deixa claro, foi Pilatos que entregou Jesus para ser crucificado. Fomos nós, irmãos, os responsáveis pela morte de Jesus. Cada um de nós temos as manchas do sangue de Jesus em nossas mãos. Por causa dos nossos pecados, o Cordeiro de Deus padeceu e foi entregue na cruz do Calvário. Essa é a última vez que aparece essa palavra entregar, no texto de Marcos. Isso aqui faz alusão a Isaías 53, ao servo sofredor. Veja, de todos os dias terríveis que Jesus passou e sendo entregue, levado de um para o outro e agora entregue aos açoites, agora ele foi entregue para ser crucificado. São seus últimos momentos. E agora ele é entregue agora pela última vez. E agora ele há de seguir para a cruz maldita. Pelos religiosos foi condenado. Por Pilatos agora foi condenado. Em Mateus 27, é uma passagem muito interessante, também mostra, complementando essa fraqueza de Pilatos. Olhe lá, capítulo 27, versículo 24, por favor. (27 e 24). Diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Não é a declaração de Pilatos agora que vai dizer que ele é inocente ou não. Veja, ele tinha autoridade para, diante de um tribunal humano, talvez dizer assim: ei, eu não sou culpado, eu sou inocente do sangue desse justo. Mas no ato simbólico, aquele lava as suas mãos como que dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso. E os homens sem Deus, eles vivem uma vida assim, lavando suas mãos, dizendo: eu não tenho parte no sangue desse justo. Mas o fato é que nós temos parte no sangue desse justo. Às vezes a gente costuma lavar as mãos, fechar os olhos à injustiça, querendo ser isento de qualquer culpa, e a gente não quer decidir. Isso é tão importante, essa questão da decisão. Quando nós não decidimos, nós estamos tomando uma decisão de não decidir. Se eu tivesse uma retórica melhor, eu ia falar como Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, né? Então ele toma uma decisão. Quando ele diz, eu não vou decidir, ele está tomando uma decisão. E toda decisão, ou a falta de decisão que a gente toma em momentos cruciais e por questões relevantes e tão importantes, sempre vai haver um grande prejuízo. Veja, que um homem está aqui, humanamente falando, de maneira injusta, condenando o justo. Mas veja, quem é que ele está condenando? O próprio Filho de Deus, com sua própria sentença, com o seu próprio anel de sinete. Rapaz, que grande responsabilidade. Meus irmãos, o fato é que, como Pilatos, nós também temos responsabilidades. E não adianta a gente estar se esquivando aqui e ali. Às vezes são por falta de decisão. Um governo pode ruir, uma nação pode vir ao pó, uma igreja pode acabar, uma família pode entrar num caos. Porque tantas famílias passam por problemas. Por quê? Aquele que foi chamado para decidir, ele acaba se calando, ou acaba lavando as mãos, ou acaba fechando os olhos para a injustiça.
E quando nós assim procedemos e quando nós assim o fazemos, nós estamos pecando. Nós estamos incorrendo em erro. Eu não sei quais as decisões na sua vida que você não tem abraçado. E que por causa da sua decisão, você tem colocado talvez uma família a perder, filhos a perder, um esposo, um marido a perdição, por causa da falta de decisão. Decisões tão simples, mas tão complexas. A decisão, muitas vezes, de impor espiritualmente o princípio bíblico dentro da sua casa. A verdade e a sabedoria bíblica regendo a sua vida e regendo as suas tomadas de decisão. Como é importante isso? O fato é que todos nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Todos nós. Foi que Pilatos preferiu aqui. Preferiu uma carona. Ele preferiu uma carona. Era mais cômodo. Deixar o circo pegando fogo e ele manter a sua postura. Mas veja que nessa própria passagem, nessa mesma passagem, nós não estamos lidando somente com um estadista, com um líder. Nós também estamos vendo um rei. Que quando tentado em meio aos açoites, à injustiça, e aqui ele está entrando nesse momento crucial de maior sofrimento pela vida dos pecadores, quando ele vê com seus próprios olhos, escuta com os próprios ouvidos a mesma multidão que dizia Hosana, agora preferir um criminoso em seu lugar. Quando ele podia ver de maneira clara o nível de impiedade daquelas pessoas, o que você faria? Pegaria uma carona? Quem é que está me dando exílio? Quem é que vai me dar abrigo? Eu vou sair dessa. Jesus, o Rei dos Reis, ele continua caminhando até o fim. Jesus, ele é o Rei que governa. Jesus, ele é o Rei que protege o seu Israel amado. Jesus também é o Rei que irá reprimir e punir os judeus carnais que persistem na incredulidade. O nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, ele diz algo interessante sobre Jesus Cristo. Jesus, ele é profeta, vocês sabem, profeta, sacerdote e rei. Vocês estão bem, hein? Profeta, sacerdote e rei. O Catecismo Maior vai dizer que Cristo exerce as funções de rei, preservando e sustentando a sua igreja em todas as suas tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos. E o que é que Jesus Cristo está fazendo aqui? Protegendo a sua igreja, restringido e vencendo todos os seus inimigos. Foi esse mesmo Jesus que no Getsemane, quando abordado, ele se apresenta, se antecipa diante dos soldados, protegendo os seus discípulos, dizendo assim: é a mim que vocês procuram, eis aqui estou. Por isso a Bíblia vai dizer que ele se entregou voluntariamente. É por isso que ele vai dizer ao mesmo Pilatos, dizendo assim: olha, a autoridade que você tem para me condenar não é autoridade sua, mas a autoridade que o próprio Deus lhe deu. Veja, e aqui ele se antecipa, e aqui, quando ele está aqui se entregando, ele está protegendo a sua igreja, restringindo e vencendo todos os seus inimigos. Por isso, nessa sua realeza mediatória, como a gente chama, ele está poderosamente guardando sua igreja, da qual ele mesmo é o cabeça, que a gente pode chamar de reino da graça. De reino da graça. Meus irmãos, eu sei que seguir a Cristo
não é um caminho fácil. Para aqueles que dizem que seguir a Cristo tem sido um caminho fácil, muito provavelmente essa pessoa deve estar vivendo uma vida mais ou menos. Ou não reflete, não leva até as últimas consequências o fato de o que é, da responsabilidade de seguir a Cristo Jesus. Porque não precisa explodir uma guerra contra os cristãos, para que a gente sinta o peso, como talvez nossos irmãos da Ucrânia, os nossos irmãos da Rússia estão sofrendo. Meus irmãos, nós já estamos em guerra. Você entende o que é isso? Nós já estamos numa guerra dentro dos nossos próprios corações. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, para o nosso Rei, que se entregou, que sofreu por nós, e que permaneceu sem arredar pé, corajosamente, seguindo até a cruz e enfrentando a morte sem pegar carona. Acho que o diabo estava lá com Uber, com táxi, com todo o aparato para dizer: eu consigo tirar você dessa. Mas ele abre mão, porque ele mesmo disse, nós lemos aqui, se eu quisesse, eu teria mandado os ministros para me tirar dessa situação. Eu seria resgatado daqui facilmente. Mas quando eu olho para esse Jesus que abriu mão de carona e abriu mão de armas humanas e seguiu como cordeiro mudo diante de seus tosqueadores e se entregou, meus irmãos, eu não sei em vocês, mas isso me dá um ânimo. Primeiro, uma vergonha, né? Mas um ânimo de seguir o Cordeiro de Deus. Os ucranianos, quando viram que o seu líder não saiu do país, eles se animaram também e, mesmo temendo a morte, continuaram ali na frente de batalha. Quando eu olho para o meu Cristo que se entregou, que sofreu, que padeceu e que ressuscitou e que me protege, agora, meus irmãos, nós podemos seguir o caminho do Rei dos Reis, que é um caminho, como Lutero diz, que não é uma teologia da glória, mas é uma teologia da cruz. Não é uma teologia de triunfo, mas é uma teologia de sofrimento, de pegar a sua cruz e seguir o Cordeiro de Deus, que antes da coroa de espinhos tem uma cruz para ser carregada, que a gente possamos estar dispostos a viver, confessar e sofrer pelo Rei. Que a nossa lealdade não seja a homens, não seja a sistemas políticos. Você vai confiar em príncipes? Você vai confiar em governantes? Que para onde a popularidade ele vai pender? No lugar onde for mais cômodo ele permanecer com sua faixa ou com sua coroa, ele vai estar ali. Onde há uma lealdade primeira, suprapartidária, mas uma lealdade do coração, para permanecer adorando o seu próprio Deus. Meus irmãos, tudo vira pó. Leal é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele toda lealdade. Os judeus de Tessalônica, eles ficaram revoltados contra os cristãos. Lá em Atos 17, verso 7, diz algo impressionante, que diz assim, os judeus reclamando, né? Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Veja, eles se opõem a se dobrarem perante César, porque na verdade ele já tem outro rei. Mas onde está o seu palácio? Onde está o seu reinado? Primeiro, o reinado de Cristo já está em nossos corações. Veja, esse é o reino de Deus que já nos invade. Esse já é o reino de Deus
Ele reinando dentro das nossas vidas, onde não há mais espaço para idolatrias. Estevão, em meio aos seus sofrimentos de morte, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e o que foi que ele viu? Vocês lembram? Quem foi que ele viu? Cristo, ele estava assentado à direita do Pai. Ele viu o Rei dos Reis, ele viu o Senhor dos Senhores. Um historiador da igreja, um historiador judeu, na verdade, chamado Flávio Joséfo, ele faz um breve relato sobre os seguidores de Jesus. E ele diz assim, muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos, discípulos de Jesus. Pilatos condenou a crucificação e a morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Coisa maravilhosa isso, não é? Onde está o rei de vocês? Onde está o vosso rei? É esse que a gente vai ver nos próximos domingos aqui, ele indo para a cruz, ele padecendo. Onde está o rei de vocês? Um rei que se entrega. Nós cremos, ele ressuscitou. E os cristãos não deixaram de seguir esse rei. Eu espero que você não deixe de seguir esse rei quando tentado assim fazer. Se você é novo na fé, talvez você não tenha passado pelas batalhas mais difíceis e sangrentas, das tomadas de decisão, onde você vai ser assim tentado a negar o nome de Cristo por causa da sua reputação. Gente, reputação passa. Minha reputação pode ir para o pó, mas meu caráter cristão deve permanecer. Se for de maneira falsa, onde estava a reputação de Jesus quando Barrabás foi escolhido e Jesus Cristo preterido? Onde estava a reputação de Jesus sendo entregue nas mãos dos homens como um criminoso? Às vezes nós temos tanto apreço pela nossa reputação, e por isso a gente não quer ficar de mal com aquele colega, é por isso que a gente quer ser bacana com alguém e acaba negando, e com isso a gente acaba incorrendo em erro e negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Que não seja assim, que o Senhor Jesus nos ajude. Que a imagem do Cordeiro de Deus padecendo como um rei que não arredou o pé possa nos fortalecer em nome de Jesus. O que é que tem impedido a gente de tomar a decisão certa? Veja, você pode tomar decisões erradas na vida, isso vai fazer parte, né? Tomar decisões erradas no que tange a questões secundárias. Tem uma resposta que ela não pode ter erro. A decisão certa de seguir o Senhor Jesus Cristo. Só para provocar vocês e a gente nessa manhã, qual é o temor que há no coração da gente? O temor que você nutre no seu coração. Isso tem muito a ver com a idolatria. Tem um autor chamado Tim Keller, ele vai trazer a ideia mais ou menos seguinte. Ele diz que o ídolo é tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, que nós tiramos Deus, que ocupa o lugar de Deus. É aquilo que domina a nossa agenda, é aquilo que domina as nossas decisões. Ele vai dizer que um ídolo ele tem um poder de nos dar aquela falsa sensação, se eu tiver isso, eu tenho tudo. Mas, por outro lado, a gente vai ficar sempre pensando, se eu perder isso, minha vida vai perder o sentido. Você conseguiu isso. Você tem tudo. Mas a sua vida vai ser tão inconsistente. Porque você vai ser seguido sempre por isso, pelo medo de perder. E reputação tem muito a ver com isso. Com medo de perder algo que você construiu, algo que você defende, algo que você faz.
Meus irmãos, mais importante é a lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Você entende que é a verdade? Você entende que é o Senhor Jesus Cristo? Sigamos o Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficar por aqui. Nos próximos domingos a gente vai ver o desdobramento aqui finalmente aqui do evangelista Marcos. Vamos ficar de pé? Não sei se Neto tá. Parece que não, né? Não tem nada não. Pastor Flauber conduz o cântico. Se a gente tiver microfone, né, pastor? Está tão complicado, né?